Muito bem, senhoras e senhores, nós chegamos aos 20 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês. Eu publiquei aqui na aba comunidade do canal e também lá no Instagram. Se vocês queriam fazer perguntas pra mim, queria fazer um vídeo com perguntas de vocês, mas pra isso nós vamos sair aqui desses estúdios que vocês tanto odeiam, vocês tanto pedem pra sair, e vamos embarcar em algo diferente. Um lugar muito maior e muito mais bonito do que o que a gente tem aqui normalmente no Free Gas Podcast. Mas não é qualquer viagem, é uma aventura. Vamos acompanhar o Rally dos Sertões 2025. Nós já estamos aqui na Vila dos Sertões, aqui em Goiânia, vai largar de Goiânia esse ano. A gente vai fazer um vlog mostrando os bastidores aqui da cobertura, enquanto eu respondo as perguntas de vocês. O que vocês acham? Vamos nessa? É isso, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de dar like nesse vídeo. Se você gosta de MotoGP, você já sabe, aqui nós cobrimos o Campeonato Mundial de Moto Velocidade em profundidade. Deixa eu sair daqui desse guarda-sol e também avalie ser um membro como essas pessoas que estão aparecendo aqui embaixo. Meu muito obrigado a todos vocês, membros do canal, e vamos começar as perguntas. O LS Gustavo 46 me pergunta com que eu trabalho. Eu sou jornalista desde 2012, atuo na área do automobilismo, atuo na área do motociclismo, sempre esteve presente na minha vida o esporte a motor. E o meu nome não é Johnny ampliou um pouco essa pergunta, perguntou como é trabalhar, condições de trabalho, essas coisas. Eu vou te falar, cara, não é fácil, é divertido trabalhar com isso. Obviamente eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de estar envolvido nesses eventos. Só nesse mês de julho, né, quando eu tô gravando esse vídeo, é o meu terceiro evento. Eu trabalhei no Mundial de Endurance, no WEC, nas 6 horas de São Paulo como organização, trabalhei na Stock Car como organização também no Velocitar, e estou trabalhando aqui nos Sertões como organização. É muito gratificante, muito legal, mas assim, é um mercado que é bem restrito, é um mercado bem nichado, então tem que ir fazendo contato e trabalhando de pouquinho em pouquinho, mas sim, eu gosto de trabalhar com isso. Se você quiser entrar para esse mercado, eu diria que o melhor é ir para o autódromo e começar a fazer network. As vagas dentro desse meio, elas não são fáceis. Mas enfim, se você é como eu, se você gosta muito disso, eu diria para você abrir um perfil no Instagram, TikTok, YouTube e ver o que acontece. E nesse ano, a Vila dos Sertões, que está aqui embaixo, está exatamente do lado do estádio Serra Dourada, aqui em Goiânia. E eu vou responder aqui a pergunta do Bernardo Berner e do Estevão Martins. Como surgiu a minha paixão pela MotoGP? Cara, faz bastante tempo, foi lá pelos idos de 2002, 2003. Eu, na verdade, sempre gostei muito de esporte a motor. Fórmula 1 eu acompanho desde que eu me dou por gente, mas a MotoGP veio um pouquinho nesse início aí de adolescência. Mas teve um chamariz para isso, que foi os jogos de videogame da MotoGP, os jogos de PlayStation 2, MotoGP, tinha o MotoGP 2, MotoGP 3. Foram através desses jogos que eu fui me habituando, fui conhecendo mais os pilotos e fui tomando um pouquinho de gosto. E passavam algumas corridas na Globo na época, então eu comecei a acompanhar nessa época. Assisti as corridas da Globo e uma das corridas da Globo foi o Grande Prêmio da Alemanha de 2003. E aí, nesse dia, depois daquela corrida, o Sete Bernal venceu no finalzinho do Valentino Rossi. Eu já falei disso no vídeo do GP do Qatar aqui, eu acho. Depois daquela vitória ali, na última acelerada da corrida, eu realmente falei, cara, eu acho que eu preciso começar a assistir esse esporte. E desde então foi evoluindo. Eu vi que ninguém falava de MotoGP com tanta profundidade, não só no Brasil como no resto do mundo, e eu resolvi criar o canal por causa disso. Primeira lembrança assistindo MotoGP, provavelmente Grande Prêmio do Brasil de 2000, né? Na época passava na Globo exatamente essa corrida. Lembro que me marcou muito o título do Kenny Roberts. Lembro que marcou muito também o carisma do Valentino ali, junto com o Alexandre Barros. Barros chegou em segundo naquela corrida. E a corrida foi no sábado, né? As corridas do GP do Brasil, né? Na época que a Globo mostrava, eram sempre no sábado. Mas eu realmente só comecei a assistir MotoGP com sequência, eu diria, lá por 2002, 2003.
Muito bem, meus amigos, agora é quase 6 da manhã, nós estamos saindo agora de Goiânia para a primeira viagem dos Sertões para Unai, Minas Gerais. Hoje é a primeira etapa, ontem foi o Super Prime, hoje é a primeira etapa do Rally, primeira de 8. Enfim, saindo de Goiânia sem ter ido até a pista, não consegui ir até a pista, apesar de que eu não estou muito longe da pista aqui. Infelizmente, logística não deu para ir, não deu para gravar nenhum vídeo lá, mas teve um amigo meu que gravou um vídeo na pista exatamente nesse momento. Você tá vendo aí mais ou menos como tá a situação da pista. E com isso eu vou matar 3 perguntas aqui numa só resposta. Assim estão as obras do Autódromo de Goiânia. Sim, eu pretendo vir para MotoGP em Goiânia, quero muito vir para MotoGP em Goiânia e não, eu não tenho nenhuma informação sobre ingressos ainda. Na verdade, Fausto Macieira postou nesses dias aqui que eu tô aqui nos Sertões uma informação sobre camarotes e tal, mas de verdade ainda não começaram a vender os ingressos. Muita gente me pergunta isso, na verdade, em todos os vídeos, quando vai vender ingresso, qual que vai ser o preço e tal, e por enquanto de fato não existe essa informação, mas enfim, as obras seguem na pista, a pista está sendo alargada, o traçado vai ser mantido, mas talvez mude um pouco o perfil de algumas curvas ali, pelo que eu estava vendo, pelo que você pode ver aí nesse vídeo que eu estou colocando. Então muita ansiedade para essa corrida aqui no Brasil, muita ansiedade para eles terminarem essa obra. Eles falaram que em outubro já está pronto, pelo menos a obra da pista, né, não a obra de infraestrutura. Então vamos ver isso, mas agora é hora de correr que a gente precisa viajar. Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui falando do Rally dos Sertões. Nós já estamos em Januária, Minas Gerais. Nós passamos de Unai, Minas Gerais, viemos para Januária, Minas Gerais. Eu tô aqui ainda atrás de equipes, pilotos e pessoas de mídia, ainda atrás de câmeras on-board para colocar nas transmissões ao vivo do Rally dos Sertões e fazendo um pouquinho aqui também de produção. Em que loja eu compro as camisetas da MotoGP? Cara, eu acumulei ao longo dos anos as camisetas de MotoGP com as quais eu gravo os vídeos, então não foi exatamente um lugar assim, a da Suzuki mesmo eu comprei no Mercado Livre, mas há muitos anos atrás, mas a esmagadora maioria delas, a blusa da Aprilia, a blusa das corridas, né, que a MotoGP faz uma coisa muito legal, cada corrida tem uma camiseta própria, então se você for, sei lá, em qualquer corrida, hoje em dia, eles dão, olha só, o TV passando aqui, você tem a possibilidade de comprar uma camiseta exclusiva daquela corrida. Então, é mais indo pra pista, né? Se a galera for pra Goiânia ano que vem, quem sabe vai ter todos esses merches lá e assegurariam rapidamente, porque os merches da MotoGP são muito melhores do que os de qualquer outra categoria de esporte motor. O que poderíamos esperar de Casey Stoner hoje no grid da MotoGP, ou do legado de Casey Stoner, né? Caso ele não se aposentasse precocemente aos 27 anos de idade. Temos mais carros do TVs passando por aqui. Eu acho que pelo menos mais uns 2 títulos, mas eu acho que o Stoner perderia, né? Porque se o Stoner não aposenta, quem sairia da Repsol Honda seria o Dani Pedrosa. Ou seja, teríamos uma dupla Casey Stoner e Marc Marquez. Eu acho que o Casey Stoner psicologicamente não aguentaria a pressão do Marc Marquez. Eu acho que o Marc Marquez, assim como o Valentino Rossi, ganharia do Stoner. Talvez o Stoner fosse o piloto mais talentoso entre Rossi e Marquez, pelo menos o talento natural, mas não como o pacote completo. Eu acho que o Rossi e o Marquez são 2 grandes pacotes da história da MotoGP, então eu acho que a longo prazo, talvez não no primeiro ano, muito possivelmente o Stoner poderia vencer do Marc Marquez, mas a longo prazo ali eu acho que o Marquez ia se sobressair sobre o Stoner, sim, com certeza. Uma pergunta irmã dessa é a hot take que soltou aqui o nosso amigo Dani Pedrosa, melhor que Rolling Stoner. Cara, você foi bem maldoso nessa, mandando Rolling Stoner, pra quem não sabe era o apelido do Casey Stoner nas categorias de base, porque ele caía muito, mas eu acho que em termos de pacote, não tem o que dizer, o Casey Stoner é mais completo do que o Dani Pedrosa. Entretanto, o Dani Pedrosa, a gente tem que lembrar que ele é muito pequeno, né? E ele, com a moto de alta cilindrada, né? Com a moto 1000, a moto 990, a moto 800, ele sempre teria mais dificuldade do que um piloto com pelo menos mais de 1,60, né? O Dani Pedrosa tinha o quê? 1,57, 1,58? Então, ele sofria mais para controlar essa moto e sofria mais também com as contusões, né? O Stoner sofreu algumas contusões, mas nunca tão sérias quanto as do Dani Pedrosa. E o Dani Pedrosa tinha que andar por uma condição física muito mais no limite. Então, assim, é uma discussão que daria pano pra manga, mas a realidade é que o Stoner, na hora que importou, foi melhor do que o Pedrosa. E o Pedrosa, na hora que importou, acabou cometendo aquele erro em Sachsenring em 2013 e perdeu aquele título. Mas é isso, vamos agora voltar ao trabalho, que amanhã vamos para Bom Jesus da Lapa, vamos chegar à Bahia. Viemos de Goiânia, passamos por Minas Gerais e amanhã
Bahia. Vambora, rumo ao Alagoas. Muito bem, senhoras e senhores, nós chegamos aqui em Bom Jesus da Lapa, Bahia, hoje. Bom Jesus da Lapa, uma cidade turística, né, histórica, uma formação rochosa atrás, de onde eu estou gravando esse vídeo, muito bonita. Infelizmente não tive muito tempo para visitar aqui, eu tive que vir para a vila logo que a gente chegou aqui na cidade, eu só almocei e vim pra cá. Mas enfim, acabou de rolar o briefing aqui do lado, os pilotos estavam tirando as últimas dúvidas, já que amanhã é etapa maratona, como você sabe, talvez não saiba, etapa maratona vai até Xique-Xique, depois vai até Petrolina, em Pernambuco, exatamente ali do lado de Juazeiro, e nessa etapa maratona são 2 pernas que eles têm que cumprir só com os pilotos mexendo no carro, né? Nenhuma equipe pode ajudar os caras, então sempre importante para eles participar desse briefing. E é isso, parei aqui, vamos responder mais perguntas de vocês. Quais são os 5 pilotos mais subestimados da MotoGP? Pois é, você colocou superestimado, realmente o Loris Capirossi estaria na minha lista de superestimados, que eu diria que é mais fácil fazer do que os subestimados, porque os subestimados, na minha concepção, são pilotos que mereciam chance melhor ou sorte melhor na MotoGP. Vamos lá, Chris Vermeulen tinha muito mais para dar na MotoGP, acabou que ele pegou uma época que não foi tão aproveitado, não tinham tantos lugares bons na MotoGP. Troy Bayliss foi substituído na Ducati pelo Carlos Checa, já que é um piloto superestimado, na minha opinião, não tinha cacife para ficar tanto tempo na MotoGP, na minha opinião, né? Foi depois pro Mundial de Superbike, foi campeão, mas assim, não tinha cacife. Darrell Beatty, olha só, 3 australianos até agora. Darrell Beatty, vice-campeão em 95, mas que enfim, por problemas físicos teve que parar de correr em 97, depois de vários acidentes, perdeu os dedos do pé em 94, mesmo assim foi vice-campeão em 95, não era o mesmo nível do Durham, mas era um cara que poderia ter feito mais. Vamos lá, faltam 2. Eugene Leverty, acho que dos últimos anos é um cara que merecia ter tido mais chances, andou só de moto open, mas mesmo assim, se você for olhar o racecraft dele, fez umas boas corridas ali, talvez merecesse um pouquinho mais de rodagem na MotoGP. E vamos lá, falta 1. Olha, do grid atual eu acho o Brad Binder um piloto subestimado, tá? Eu acho que a KTM atrapalhou muito ele, eu acho que ele teria chances, eu acho, de fazer muito mais do que ele fez se a KTM tivesse acertado na moto, né? A KTM, a gente acho que já pode dizer que ela tem sido como a Toyota foi na Fórmula 1 nos anos 2000. Botou um caminhão de dinheiro lá e esperou a moto se desenvolver, e a moto não se desenvolveu, né? Eles não entenderam muito bem a técnica de desenvolver moto. Por exemplo, a Aprilia, com muito menos dinheiro, conseguiu, né? O relacionamento entre KTM e Binder, né? Não só pela parte financeira do negócio, mas eu diria que a parte de relacionamento também já se deteriorou. Então eu acho que o Binder, possivelmente, né? Não deve ficar na KTM por mais muito tempo, mas diria que ele é um cara subestimado. Acho que ele poderia fazer muito mais na MotoGP do que ele fez. E muito da gente não dá muita atenção pra ele é o fato dele mesmo, acho, não ter muito carisma, dele não aparecer muito, dele ser ruim de rede social e ser um cara ruim de microfone, de entrevista, né? Ele é um meio picolé de chuchu também, né? Esse lado é um pouco culpa dele. A melhor performance que eu vi ao vivo, cara, eu não sei se ao vivo é vendo pela TV ou na pista. Se for na pista, eu acho que foi possivelmente a vitória do Marc Marquez em Brno em 2017. Eu estava naquela corrida, estive no GP da Áustria logo em seguida, em 2017. Existe uma lenda sobre essa corrida, eu não sei se é real, tá? Mas eu já ouvi falar de que o Marquez, de propósito, estava largando na pole position aquele dia, com a pista molhada no início da prova. Ele escolheu de propósito o composto de pneu de chuva errado e ficou atrás dos ponteiros, dos caras que iam disputar a prova com ele. E ele decidiu, por livre e espontânea vontade, ficar para trás exatamente para parar e para os caras não verem ele parando. E ele parou no momento certo, já que, quando na verdade foi restabelecida naquela corrida e todo mundo fez o pit stop para trocar de moto, o Marquez estava o quê? 20 segundos na frente, 15 segundos na frente. Enfim, foi um vareio. E existe essa lenda, eu nunca vi isso saindo da boca do Marquez, mas já vi algumas pessoas falando sobre isso. Então, se isso for confirmado, mas mesmo se não for, né? O Marquez ele tem uma sensibilidade muito diferente do resto para saber do momento para trocar de pneu, né? Então eu acho que eu colocaria, comigo estando presente no autódromo, essa eu acho que foi a melhor performance. Cara, não sei se tá dando pra ouvir bem, mas simplesmente tem um maluco fazendo a Expedição dos Sertões de Porsche 911, cara.
como alguém tem coragem de botar isso numa trilha, eu não sei. Mas a pintura é muito bacana, a pintura da Hotmans, que a gente da MotoGP também conhece, obviamente, né? Muito bem, cara, eu não ia gravar nada aqui, mas eu queria aproveitar esse cenário pelo fato da primeira vez eu estar pisando no Sergipe, do outro lado é Alagoas. Cara, muito fantástico isso aqui, e eu vou responder perguntas do Daniel Marins, top 3 de corridas mais emocionantes da MotoGP. Vou começar por Laguna 2008, Grande Prêmio dos Estados Unidos 2008, por razões óbvias, Valentino Rossi contra Casey Stoner, os dois sobrando na frente de todo mundo. Vou também, por razões óbvias, colocar Austrália 2015, foi uma corrida fantástica. Coisas na Austrália realmente são muito boas, mas aquela corrida teve um acréscimo de tensão muito legal. E completando com a corrida que eu diria que me colocou no mundo da MotoGP, que foi Alemanha 2003, pelos motivos que eu já expliquei, né, pela vitória do Sete Invernal ali em cima do Valentino Rossi. Portanto, Estados Unidos 2008, Austrália 2015 e Alemanha 2003 são corridaças. Colocaria ainda Áustria 2017, pelo fato de eu ter estado na pista e ter assistido ali com os meus olhos aquela última curva, a tentativa do Marc Marquez em cima do Dovizioso. Você pediu um top 3, eu tirei um top 4. E também tem uma pergunta muito boa do Rodrigo Gel84, que pergunta exatamente da dominância dos norte-americanos e australianos na MotoGP nos anos 80 e 90 e por que ela acabou. Ela acabou por um motivo simples, até os pilotos europeus foram ficando mais rápidos, pilotos que vinham da 250, né? A melhor escola para quem cilindradas não era 250 na época, né? Os pilotos europeus eles tinham um pouco de medo, inclusive, de subir para as 250. A melhor escola para as 500 cilindradas dos anos 80 e 90 era o dirt track, era o flat track, era fazer isso que a gente vê todos os pilotos fazendo hoje em dia, né? Treinando na terra, né? Esses caras nasceram correndo na terra, né? Os americanos e australianos. Então, eles tinham essa vantagem por já estarem acostumados ao estilo de guiada, né? O fato da moto ser um pouco mais arisca, o fato de não carregar tanta velocidade em curva, enquanto os europeus vinham da escola da 250, né, 125, 250, 80 cilindradas, estavam muito acostumados a carregar velocidade em curva. Então eles tinham uma dificuldade para se adaptar às 500 cilindradas. A moto era muito mais nervosa, né, o torque ele era instantâneo, né, quantos high sides a gente não viu. Então é mais ou menos por conta disso. Os europeus foram melhorando, foram ficando melhores, ao passo que ir para a Europa foi cada vez ficando mais difícil. Começou a se demandar muito investimento e aí quando começou a era MotoGP, né, a era 4 tempos, 990, essa vantagem, né, de correr de dirt track, né, ela acabou se anulando, não só pelo fato da moto ser um pouco diferente, mas também porque os europeus já não eram mais tão bobos, vamos colocar assim, quanto antigamente, né? Foram de 83 até 98 só australianos ou americanos foram campeões da MotoGP, portanto foi realmente uma era, foi uma dinastia, enfim, por agora é só. Muito bem, eu voltei aqui porque eu esqueci a segunda parte da pergunta, o que levou a Espanha a ser essa força dominante de hoje em dia, cara, principalmente o fato deles terem categorias formadoras de jovens e do epicentro do motociclismo, sei lá, hoje em dia, né, cara? Nossa, eu achei que fosse uma borboleta, mano. Um bicho aqui, cara. Enfim, o epicentro do motociclismo lá hoje, né, cara? Não tem o que dizer, não tem o que falar. Várias categorias preparatórias, né? A gente fala, né? A Inglaterra, durante muito tempo, até hoje, né? Se você quer chegar na Fórmula 1, você precisa ir lá correr na Inglaterra. Hoje em dia, se você quiser chegar na MotoGP, você tem que ir correr na Espanha lá. As categorias deles são as melhores formadoras de jovens talentos, né? Lá é mais barato correr e Plus, a Dorna, que administra todos os campeonatos de moto velocidade no mundo, é espanhola. Então é isso que explica o salto da Espanha, cara. Teve muito trabalho, mas também um investimento que nenhum outro país teve no motociclismo e é por isso que eles estão onde estão hoje em dia. É isso, agora eu vou embora mesmo. E se você acompanha o Rally dos Sertões, ou acompanhou o Rally dos Sertões nesse ano, você sabe que nós não tivemos as duas últimas etapas devido à chuva ali no litoral de Alagoas. Choveu muito, mas muito mesmo, não teve como ter as últimas duas etapas e isso atribulou um pouco a minha rotina lá, por isso eu não gravei mais. Depois ali que a gente saiu daquela região ali do Sergipe, de Alagoas, deu pra encarar um pouquinho de praia no último dia, mas enfim, tive que voltar pra casa
E é isso significa que a gente vai ter que fazer o final desse vídeo dos nossos estudos, que vocês tanto odeiam, mas enfim, não vai ter jeito, mas devidamente medalhados. A organização do Rally dos Sertões sempre dá uma medalha para quem termina o Rally. Enfim, vamos lá, mais perguntas. Quando começou o canal, você acreditava que daria tão certo assim? A que você acha que deve esse crescimento? Bom, eu não achei que fosse dar tão certo assim. A minha meta, né, o que eu vislumbrava no começo, eram 10 mil inscritos e a gente dobrou essa meta, portanto, foi um êxito. E as razões para isso, eu acho que são duas coisas, na verdade: consistência e aproveitar oportunidades. Eu acho que o canal, ele é muito frio, né? O conteúdo dele é muito frio, normalmente, assim, a gente faz análise de corrida, mas normalmente o conteúdo dele é frio. Quando acontece alguma coisa de noticiário, é sempre bom aproveitar essa oportunidade pra galera conhecer o canal. Enfim, não tem muita gente que comenta, que tem opinião sobre esse tipo de assunto, assim. MotoGP é uma coisa muito específica, então é aí onde eu consigo, na minha opinião, ganhar um pouco de notoriedade, é aí onde eu consigo ganhar um pouco mais de público. E obviamente tem que tentar sempre melhorar, tem que ir acreditando no teu trampo, e é isso aí. Chegamos e passamos já de 20 mil. Japão. Sinceramente, acho que sim. Não. Sim. Sim. Várias pessoas, tanto no YouTube quanto no Instagram, me perguntaram se eu ando de moto, se eu tenho CNH. Não, eu não tenho CNH de moto, eu não ando de moto, eu moro em São Paulo. Eu acho uma cidade bem perigosa pra você andar de moto, porque não depende só de você, depende de outras pessoas. E eu, sinceramente, não acho que vale tanto a pena colocar a minha integridade física em jogo no dia a dia nessa cidade, que eu acho muito ruim, mas moro aqui, não tenho o que fazer. E é isso, eu sei andar de moto, já andei de moto algumas vezes, mas prefiro não andar na rua. Um dia eu ainda vou tirar a CNH, e certamente depois de tirar a CNH, eu certamente tenho muita vontade de um dia fazer um track day para colocar tudo que eu vejo nas pistas, tudo que eu vejo por vídeos, enfim, corridas aí, tudo na prática, para entender realmente de dentro como é que isso funciona. Tenho muito essa vontade. Eu gosto de videogame, jogos da MotoGP. Bom, eu falei que o jogo da MotoGP de PlayStation 2 foi o que me colocou realmente dentro desse mundo da MotoGP, mas os jogos atuais da MotoGP eu achei eles todos muito ruins, tá? Eu não consigo jogar nenhum. O último que eu comprei foi 2022 e é um jogo todo quebrado, é um jogo muito chato de jogar, é um jogo que não faz o menor sentido, portanto eu não comprarei mais jogos da MotoGP até eles mudarem a engine desse jogo, porque é muito ruim. E sim, eu gosto de videogame, atualmente não tenho jogado muito, né, não tenho conseguido parar muito pra jogar videogame, faz tempo que também um jogo não me fisga, mas enfim, saiu Tony Hawk 3 e 4 Remake, talvez eu jogue esse jogo, talvez não, com certeza eu vou jogar esse jogo, e também Resident Evil 4 Remake eu ainda não joguei, portanto eu acho que eu diria que esses são os dois próximos. E aqui temos as perguntas mais importantes, ambas sobre o meu cabelo. Quantos anos pra chegar nesse tamanho? Bom, a última vez que eu cortei ele de verdade foi em 2014, depois eu só aparei pontas, mas assim, meu cabelo não cresce mais do que isso. E dica pro cabelo, cara, o meu cabelo ele também é muito ruim, entendeu? Eu não tenho nenhuma dica, eu só lavo todos os dias com condicionador, então fica a dica aí, eu uso Pantene, enfim. E não, eu não tô sendo patrocinado pela Pantene, infelizmente, a Pantene jamais me patrocinaria. Temos 3 perguntas aqui que falam mais ou menos a mesma coisa. Quem eu acho melhor, Valentino Rossi ou Marc Marquez? Essa é uma pergunta bastante polêmica e eu não vou ficar em cima do muro não. Eu acho que o Marc Marquez é uma versão melhorada do Valentino Rossi, mas eu acho que o Marc Marquez não seria o Marc Marquez sem o Valentino Rossi. Eu acho que o Rossi ele não teve a mesma referência quando ele chegou na MotoGP de um cara que estava ganhando tudo, como teve o Marc Marquez. E o Marc Marquez se aproveitou disso, né? Se aproveitou também do grande talento que ele tem, da grande aptidão que ele tem, né? O estilo dele de Moto2 se tornou o estilo de condução que hoje em dia todos os pilotos usam na MotoGP. Então um cara com uma grande aptidão, mas eu sinto que ele talvez não tivesse a mesma fome de vencer se o Valentino Rossi anos antes não tivesse mostrado que era possível, porque o Valentino Rossi ele superou o Michael Durham muito rápido na carreira dele. O último piloto antes do Durham de ter tido grande sucesso assim como o Valentino foi o Giacomo Agostini, e numa época completamente diferente. Então eu acho que o Marc Marquez ele é esse monstro por conta do Valentino Rossi, e acredito que ele é uma versão melhorada do Valentino, sim. Pistas mais legais de todos os tempos, eu diria que Laguna Seca, Assen Antigo, Phillip Island, naturalmente, Suzuka, e uma pista que sempre faz corridas interessantes, boas. Eu acho que é Le Mans, eu acho o traçado de Le Mans bem interessante pra MotoGP. Moto, pintura mais icônica da MotoGP pra você. Cara, eu acho que icônica, a gente vai ter que falar a Repsol Honda, ou as da Lucky Strike, mas eu acho que mais a Repsol Honda, foram 30 anos. Pintura mais bonita de todos os tempos, eu diria que é o West do Alexandre Barros, ali da Honda Pons, é uma fortíssima concorrente. Melhor jogo chegar na MotoGP em 2026 ou 2027, cara, eu acho que é melhor chegar quando ele tiver a oportunidade. Se essa oportunidade realmente da Honda dele poder se desenvolver a partir de 2026, eu acho que
ele deveria agarrar a oportunidade e entrar na MotoGP, porque eu acho que ele tem tudo para fazer uma boa carreira na MotoGP. E tudo bem, ele vai pegar uma de transição de 1000 para 850, de Michelin para Pirelli, mas eu acho que ele já entende bem do pneu Pirelli. Eu acho que nunca foi um bicho de 7 cabeças entender esse pneu Michelin para todo mundo que subiu da Moto2 para MotoGP, e o Diogo foi de longe o piloto da geração dele de Moto3 que se adaptou melhor na Moto2. Então eu diria que eu confio no poder de adaptação do Diogo. A Honda não é a melhor moto, mas enfim, eu, se fosse ele, subiria quando eu tivesse chance. Se for no ano que vem, eu subiria. KTM e Aprilia na MotoGP só tão para cumprir tabela, pois nunca tem chance real de disputar o campeonato. Cara, na verdade, grande parte de estar na MotoGP ou de estar na Fórmula 1 e outros eventos para essas marcas é simplesmente você saber que elas existem, né? Você ter um radar mais apurado para elas, né? Tem aquela famosa frase, né? Win on Sunday, sell on Monday. No caso deles, né, que não vencem tanto, né, no caso da Aprilia e da KTM, é mais largar no domingo e ser reconhecido o resto da semana. Se você for numa concessionária e ver uma moto da KTM e da Aprilia, vai aguçar um pouco mais a sua curiosidade, e se aguça um pouco mais a sua curiosidade, maior a probabilidade de você comprar uma moto deles. Portanto, sim, eles estão na MotoGP para competir, óbvio que eles querem vencer, mas eles estão lá também por marketing, exatamente para aparecer para você e para vender mais. Qual o pior campeão da história da MotoGP? Eu acho que eu concordo com você, talvez seja o Juan Mir mesmo, ao ponto de que tem 2 pilotos na história da MotoGP que pegaram um entre safra dos anos 80 ali, né, o Franco Untini e o Marco Lucchinelli, que também ganharam algumas corridas ali nas suas temporadas ali, nas quais foram campeões, mas são caras que eu diria que não tem muito cacife, não. No caso do Mir, ele foi campeão de Moto3, né? Ainda foi 3º colocado na MotoGP, e esses 2 caras aí, eles não conseguiram mais nada na carreira deles. Então eu ficaria entre esses 3, mas de fato é feio você ter um campeão mundial que tem uma vitória. Seria uma boa ideia o Mundial de Superbike vir ao Brasil? Cara, seria uma ótima ideia. O problema é que não tem pista, né? Vamos ver quando o Goiânia ficar pronto. Pra você, o Bagnaia só foi campeão em 2022 e 2023 porque tinha uma moto e não tinha um rival de alto nível? Eu acho que ele tinha rivais de alto nível, mas sim, ele tinha uma moto que era muito boa. Mas assim, ele tinha também outras 7 motos que eram ou não iguais, mas parecidas com a dele no grid na época. Mas sim, os melhores pilotos do grid, Marc Marques, Fábio Quartararo, não estavam na melhor moto, né? Na verdade, estavam em motos muito ruins, né? O fato do Fábio Quartararo ter perdido o título de 2022 mostra o quão ruim era a Yamaha, né? Da metade do ano pra frente. E o Pecco Bagnaia, infelizmente, né? A última coisa de 2022, Bagnaia, em poucas palavras, é aquela corrida, né? Como ele, durante o final de semana inteira, se mostrou meio acovardado, né? Não conseguia andar bem, andando ali, tipo, em 10º, em 9º, né? Não é que o Pecco Bagnaia seja um piloto ruim, mas, de fato, ele pegou um momento na MotoGP que tudo deu certo pra ele, aproveitou a oportunidade, mas não coloco ele, principalmente acho que depois do que aconteceu em 2024 e que está acontecendo nesse ano, eu acho que a reputação do Pecco Bagnaia, ela tá caindo cada vez mais. E para terminar, tem um Nolan X802 com o autógrafo do Stoner, 100k de inscritos e te presenteio com ele, tamo junto. Cara, eu vou atrás, hein? Eu vou atrás do 100k, eu quero ver você me presentear com esse capacete. Enfim, brincadeira. Cara, não sei se é um capacete de verdade ou se é um capacete miniatura, eu aceito qualquer um dos dois, aí não tem problema. Mas enfim, acho que eu consegui responder mais ou menos todas as perguntas aí de vocês. Se eu esqueci de alguma pergunta, cara, me desculpa, mas foram muitas perguntas que chegaram. Tentei fazer um vídeo diferente, tentei fazer um vlog, no fim das contas acabou que virou um vídeo meio normal. Espero que você tenha gostado, considere like, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E é isso, a gente se vê numa próxima, um abraço, valeu.